O que é destaque nesta edição? Ponto de parada. Operação da Polícia Federal prende 4 e faz busca e apreensão de acusado de fraude em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Pacientes com tuberculose serão acompanhados por telemonitoramento em Manaus. Fiocruz prevê vacinar 65 milhões de brasileiros no primeiro semestre de 2021. Grupo de pesquisadores diz que o Brasil vive segunda onda de Covid. Ministro da Economia diz que não haverá prorrogação do auxílio emergencial. ONU afirma que a proteção do planeta vai requerer novas regras comerciais. Trump autoriza início do processo de transição do poder para Biden, que vai nomear latino para cuidar das políticas de imigração nos Estados Unidos. Assaltante de ônibus é espancado por passageiros na Cachoeirinha. Outro assalto aconteceu na linha 678. Assaltante atropela cachorro e morre ao cair de motocicleta no bairro de Petrópolis. Ossada humana encontrada em área de mata na Lagoa Azul pode ser de homem desaparecido desde 2019. Homem é morto a golpe de faca no bairro de São Jorge. Rapaz de 18 anos é executado com 4 tiros no Novo Alejo em provável acerto de contas. O Jornal da Manhã, agora 72 anos no ar, hoje é aniversário da Rádio Difusora, começa agora. Previsão do tempo. Madrugada de chuva e trovoada dentro da previsão de 25 milímetros do clima-tempo. E o tempo continua instável com chuvas. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 24 de novembro. Chegamos aos 328 dias do ano. Faltam 38 para terminar 2020. É dia de São Columbano. Também é o dia do quadro auxiliar de oficiais. Essa é a edição 85.005 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 17 metros e 14 centímetros. Já havia enchido 54 centímetros. Apesar do mau tempo, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera normalmente. Um fato marcante da história. 1963, Lee Harvey Oswald, indiciado como o assassino do presidente Kennedy, morto por Jack Ruby em Dallas, quando era transferido de prisão. 5h33. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. As lanchas que fazem a travessia entre o Roadway de Manaus e o Porto do Cacau Pereira voltaram a operar no dia de ontem. O serviço ficou paralisado por vários dias devido à vazante do Rio Negro, que inviabilizou as operações de embarque e desembarque de passageiros do lado do Cacau Pereira. O Cine Manaus oferta 116 vagas de emprego com destaque para o setor de construção civil nesta terça-feira. E em virtude da pandemia de Covid-19, os postos do órgão ainda não estão realizando atendimento presencial. Mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos@gmail.com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida. O Centro Cultural Usina Chaminé abre as portas na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, para o lançamento da exposição Urbe Manaus, realizada pelo governo do estado através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e que apresenta obras de 29 artistas visuais da cena urbana da cidade. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, SESA-M, vai atuar em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, na capacitação e atualização profissional dos servidores de saúde do estado. A ação faz parte do programa Saúde Amazonas e o objetivo é garantir melhor qualificação para os servidores e, consequentemente, otimizar os atendimentos ofertados à população. O Comitê Amazonense de Enfrentamento à Violência Obstétrica informou o adiamento da série de entrevistas que realizaria a partir desta terça-feira com representantes das entidades que fazem parte do comitê. As novas datas serão definidas e anunciadas na próxima semana. O adiamento da série de entrevistas ocorreu por motivo de doença envolvendo integrantes da coordenação do evento, abertas ao público e transmitidas ao vivo no canal do comitê no YouTube. As entrevistas ocorreriam entre os dias 24 e 26 de novembro e entre 1º e 3 de dezembro. O governo do estado alinha ações para combater o trabalho infantil na cadeia produtiva da castanha.
O governador Wilson Lima se reuniu ontem com representantes da Organização Internacional do Trabalho, OIT, agência vinculada à Organização das Nações Unidas, ONU, e do Ministério Público do Trabalho para discutir estratégias de combate ao trabalho infantil na cadeia produtiva da castanha no Amazonas. A problemática foi tema de estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia, UFRO. As secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, e de Produção Rural, CEPROR, representarão o governo do estado no grupo de trabalho. A proposta é que o plano estratégico a ser elaborado seja aplicado primeiramente no município de Boca do Acre, que é o foco da pesquisa desenvolvida pela UFRO. Participaram da reunião os secretários de Produção Rural Petrúcio Magalhães, de Assistência Social Maricília Teixeira, da Fazenda Alex Delgílio, além da diretora do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas, PADEAN, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Cuca Chaves. 5:37. A Escola Estadual de Atendimento Específico Maiara Redman Abdelaziz, na zona centro-sul de Manaus, foi o local escolhido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para sediar o primeiro polo voltado exclusivamente ao público com deficiência e tem interesse em concluir os estudos por meio do provão eletrônico. As inscrições para o exame supletivo iniciam nesta quarta-feira de maneira presencial na unidade de ensino. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 234, divulgado ontem, traz o registro de 303 novos casos da doença. Todos foram detectados por testes rápidos que identificam os anticorpos, sendo 47 na capital e 256 no interior, a maioria dos quais casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes pelas manifestações de parabenizações à radiodifusora pelos 72 anos, através das redes sociais e principalmente aqui através do aplicativo Mano. O governador Wilson Lima entregou nesta segunda-feira no pódio da Arena da Amazônia 61 veículos para a renovação de parte da frota das polícias civil e militar do Amazonas. O repórter Alberto Pellegrini tem mais detalhes. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós estamos fazendo a entrega de mais 61 veículos, 61 novos veículos. 26 deles irão para o interior, os outros ficarão aqui na capital. Alguns inclusive estão descaracterizados aqui porque irão atuar no serviço de inteligência. Então isso vai reforçar muito a nossa frota de veículos, né, dando mais segurança, mais conforto para os nossos trabalhadores na área de segurança pública. E eu já perdi as vezes que tive aqui no pódio da Arena fazendo entregas como o lançamento da Rocan Motos, entrega de armamento, tanto para a Polícia Civil, Polícia Militar, quanto também para o Corpo de Bombeiros. E a gente acredita, Pellegrini, que com isso nós estamos no caminho certo e os resultados estão aparecendo, né? Com a diminuição dos casos de homicídios e a apreensão de droga, que tem sido recorde esse ano. Já estamos indo aí para quase 20 toneladas de drogas. Então tudo isso dá um pouco mais de tranquilidade, uma sensação de segurança para nossa população. Sua viagem a Brasília, você esteve com o ministro da Saúde e as novidades? Tive com o ministro da Saúde na última sexta-feira para tratar da questão do Covid, da ampliação da nossa estrutura aqui, inclusive com algumas parcerias, com a parceria do Hospital Getúlio Vargas, que é importante nesse momento, e também com outras estruturas que nós vamos ampliar, outros hospitais que nós vamos ampliar aqui na capital, e também houve um compromisso do ministro da Saúde na compra de 2 equipamentos importantes lá para o Hospital Francisca Mendes, que é o nosso hospital de referência no atendimento aos problemas do coração. Governador Wilson Lima, Jornal da Manhã, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. 5:46 em Manaus. Temos informações de que muitas pessoas estão insatisfeitas no aeroporto internacional Eduardo Gomes por conta de cancelamento de voos. Ninguém sabe se pelas condições climáticas, mas o Infraero informava de que o aeroporto aqui em Manaus está aberto para pousos e decolagens. Daqui a pouco vamos trazer detalhes. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. O governo do estado realiza nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, o pagamento de aproximadamente 3,6 milhões de reais referente à subvenção econômica da Juta e da Malva para 758 produtores rurais de 10 municípios do estado. O valor corresponde à safra remanescente de 2018-2019 e a de 2019-2020, totalizando mais de 6,8 mil toneladas de fibras que serão pagas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS. Sérgio Paulo Monteiro Filho, que é superintendente da ADS, relata a ação do governo. O pagamento da subvenção da Juta da Malva é um gesto claro de que o governador tem priorizado o setor primário, tem priorizado todas as cadeias produtivas. Ano passado o governador pagou safras de 2014, 2015 e esse ano, mais uma vez, o governador atualiza todos os pagamentos das safras referentes à Juta e Malva. Então, a gente fica muito feliz de estar anunciando aí, estar realizando esse pagamento, mesmo num ano atípico, que é esse ano de pandemia, conseguimos fazer com que os juticultores tenham esse resgate, não só da sua atividade, mas, sobretudo, da dignidade de todos eles. O evento realizar-se-á a partir das 9 horas na quadra de esporte do Sesc, localizado na rua Valdemar Ventura 450, bairro de Aparecida, aqui em Manacapuru, com a presença do governador Wilson Lima. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 5h48 em Manaus. Os produtos da cesta básica de Manaus voltaram a subir em novembro, ficando 8,49% mais caros em média. Na comparação com outubro, o preço médio subiu de 228,75 para 248,18. Sendo que mandioca e feijão registraram altas de 2 dígitos entre um mês e outro. É o que apontam os dados do mais recente levantamento mensal realizado pela CDC, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. O comércio varejista do Amazonas está comemorando as antecipações dos pagamentos de 13º salário e folhas salariais dos funcionários da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, que deve injetar mais de 1,51 bilhão na economia em 2020, período tradicionalmente mais aquecido para o setor. Com isso, os lojistas aguardam expansão de 3 a 4% nas vendas de dezembro, marcado pelo Natal e Réveillon, e um empurrão extra na reta final da Black Friday. A capital do Amazonas passou a contar a partir desta segunda-feira com o serviço de telemonitoramento para acompanhar pessoas diagnosticadas com tuberculose. O serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde Sensa, vai atender todos os casos novos em tratamento de tuberculose e que são acompanhados por profissionais das unidades de saúde da rede municipal. O telemonitoramento pretende acompanhar por meio de ligações telefônicas os pacientes com tuberculose como forma de estimular a adesão ao tratamento, dando suporte de acordo com as demandas apresentadas e oferecendo orientações. 5h50. A Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Amazonas, criada e coordenada pelo Ministério Público Federal, é finalista da 17ª edição do Prêmio Inovari. Concorrendo na categoria Ministério Público, a comissão recebe destaque pela atuação na temática da alimentação tradicional no estado do Amazonas. O prêmio conta com 12 práticas inovadoras concorrentes divididas em 2 finalistas para cada uma das 6 categorias. A Catrapoa leva à premiação o tema alimentação regionalizada nas escolas e é uma das práticas escolhidas como finalista da categoria Ministério Público, que na edição deste ano recebeu 115 práticas inscritas. O manejo do pirarucu se revela como uma boa alternativa para a geração de emprego e renda no setor primário do estado, principalmente nos municípios do interior. Grande fonte de proteína animal, o peixe é um dos mais apreciados na região, seguido do tambaqui, matrinchã e tucunaré. As informações são do IDAM. O último levantamento do Instituto sobre essas atividades aponta uma produção de 2,8 mil toneladas da espécie. E os maiores produtores foram as cidades da sub-região Jutaí, Solimões de Uruá, que juntos responderam por 6,3% do total produzido no Amazonas, o que equivale a 1,7 mil toneladas. Como o Jornal da Manhã já informava ontem, a Polícia Federal no Amazonas deflagrou a Operação Ponto de Parada, com auxílio da Controladoria Geral da União, Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
Os objetos investigados são fatos relacionados a possíveis práticas dos crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar junto à Prefeitura de Presidente Figueiredo, no interior do estado. A ação da Polícia Federal cumpriu 11 mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal no Amazonas, dos quais 7 são de busca e apreensão e 4 de prisão temporária, todos cumpridos em Manaus. Foi deferido judicialmente também o sequestro de bens e valores no montante aproximado de 13 milhões de reais. Os nomes dos presos não foram confirmados pela Polícia Federal, mas segundo apurado pela imprensa são o presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Gender Lobato. Sérgio Viana, empresário e pai do deputado estadual Saulo Viana. Osidilce de Souza Dantas, assessora parlamentar e empresária. E Hudson Maranhão Duarte. De acordo com o delegado Henrique Albergaria Silva, da Delegacia Regional de Investigações e Combate ao Crime Organizado, o superfaturamento em contrato de transporte escolar e combustível para transporte escolar está avaliado em torno de 4 milhões. Judicialmente, a Polícia Federal obteve com a deflagração da operação cerca de 10 milhões de reais em bens. Foram apreendidos 2 investigados. Teve verba da União que foi repassada ao município, que foi desviado por meio de superfaturamento pelo sobrepreço em contratos do Programa Nacional de Transporte Escolar, o PENAT, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Ainda segundo o delegado, a licitação na área da educação foi fraudada em 2017 e houve fraude na execução do contrato ao longo de 2018. Polícia. O cofre de um posto de combustível localizado na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, foi alvo de 2 bandidos ainda não identificados na madrugada de ontem. A dupla explodiu o cofre e conseguiu fugir com aproximadamente 20 mil reais. O homem de identidade ainda não revelada foi violentamente espancado na noite de ontem na Avenida Castelo Branco, no bairro de Cachoeirinha. Segundo a polícia, o homem estava armado com faca dentro de um ônibus da linha 604 quando levantou suspeita e começou a apanhar de alguns passageiros. A agressão só teve fim com a chegada da polícia, que conduziu o suspeito para a delegacia. E outro assalto a ônibus aconteceu e foi na linha 678. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva e Itamar Jardina, muito bom dia, e a você também, ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo Guerra, rapaz, outro assalto, né? Dessa vez no ônibus da linha 678, esse ônibus que faz linha a partir da zona leste da cidade até a Ponta Negra. Bandidos armados com revólver entraram no ônibus, anunciaram o assalto, os mesmos modos operantes, Paulo, muita violência, ameaçando matar todo mundo, levaram os pertences, principalmente celulares dos passageiros e a renda do coletivo. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, para você ligado no Jornal da Manhã, na zona norte e leste, chovendo e chovendo forte nesse momento em toda a área da zona leste. Olha a sombrinha, cadê o guarda-chuva, meu amigo da zona leste? Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto. A modo. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e um outro homem também deu entrada vítima de acidente de trânsito. Pronto, socorro, João Lúcio! No João Lúcio, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Um homem de 24 anos de idade dava entrada por volta de 19 horas e 20 minutos. Ele foi atropelado na Avenida dos Oitis e acabou sendo levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ainda também do João Lúcio, uma pessoa deu entrada também vítima de agressão física. Rapaz de 18 anos de idade apanhou muito, Paulo Guerra e ouvintes. A agressão deu-se no bairro Novo. As informações dão conta de que a briga começou, Paulo Guerra, por causa de uma partida de sinuca que ambos estavam disputando. O agressor e a vítima estavam disputando valendo dinheiro. Daí começou a briga e um deu-lhe uma tacada de sinuca na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro. Pronto, socorro, Platão Araújo!
no Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Segundo as informações, Paulo Guerra, a vítima é morador do município de Manacapuru e ele se desembestava do município pelo menos 2 vezes por semana para ver uma namorada aqui no bairro Jorge Teixeira. E as informações dão conta de que a namorada do Manacapuruense é casada. O marido ficou de tocaia junto com outro amigo dele e pegaram o Manacapuruense e deram-lhe uma pisa. As informações dão conta de que ele foi também molestado sexualmente. O marido da namorada dele o molestou sexualmente. Ele estava namorando, né? O cara de Manacapuru vem aqui para Manaus para namorar com a mulher casada. Aí o marido dela fez a mesma coisa que ele, né, fazia. Ah, tu tá fazendo isso com a minha mulher, eu vou fazer isso contigo também. E molestou sexualmente o rapaz de Manacapuru, que saiu rumo ao município todo sem jeito. Você vê o camarada aí andando meio cabisbaixo, triste, pois é esse daí que levou-lhe o que não queria levar. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda de polícia militar, polícia civil nas ruas. E o que vê, Paulo Guerra, são muitas viaturas, tanto durante a noite e madrugada, nos pontos estratégicos da zona leste da cidade. E outros tipos de policiamento também será feito aí com as motos da Rocan. Atenção, Rocan, comandante Werner da Rocan, bairros como São Francisco, Petrópolis, Japim e bairro do Aleixo, principalmente ali no bairro São Francisco, ali por perto da Cepaz, está precisando muito aí da ação da Rocan. Motoqueiros praticamente todos os dias cometendo assalto na cidade. Vamos passar também a situação ao comandante-geral da Polícia Militar e ao secretário de Segurança, Coronel Bonatti. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Encontro macabro no Lago Azul. 2 homens estavam andando numa área de mata lá do bairro Lago Azul, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um deles se assustou. Ai, olha ali. Tem gente que se assusta e se entrega, né? Quando ele se assustou, Paulo Guerra, quando ele viu o cadáver, quando ele viu a ossada, ele quase desmaia. Daí saiu correndo e fez o alarme. Todos foram ver o que estava acontecendo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ali nas proximidades do Lago Azul e do Viver Melhor 2. A ossada estava por lá. Paulo, havia documentos de um homem desaparecido desde 2019. Um exame de DNA vai dizer se é ou não é o proprietário dos documentos, né, o dono do documento, que estava lá, só a ossada lá no Lago Azul. Mais morte na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte de cachorro. Outro cachorro morreu por bandido. Tudo aconteceu no bairro de Petrópolis. E foi assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um assaltante em uma motocicleta estava fazendo arrastão na área do bairro de Petrópolis. Ali na área do Petrópolis, ele estava passando e armado, levava celular, bolsa de mulheres e de adolescentes. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele viu que a população estava chegando, com medo da polícia, ele começou uma fuga, ele começou a andar em sua moto em altíssima velocidade. Daí Paulo Guerra, um cachorro que vinha passando pela rua, o bandido na moto não viu o cachorro e deu-lhe no meio, matando o cachorrinho na hora. Coitado do cachorrinho. Já o bandido caiu da moto, bateu a cabeça, toma! E não resistiu aos ferimentos.
E morreu. O cachorrinho, coitado, ainda ficou agonizando. Já o bandido, esse não disse nada. Esse partiu dessa para pior. Morreu, todo esfolado no asfalto. O bandido, o assaltante morreu. Já foi dessa para pior. Já não vai mais perturbar ninguém. Partiu, foi embora. Mais um bandido. Coitado, com suspeita de seu cachorro que morreu atropelado por esse desgraçado. Devia ter escapado só o cachorro. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais morte foi no bairro de São Jorge. Um homem foi barbaramente assassinado na ponta de uma faca. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que o bandido não disse nada, chegou, esfaqueou e foi embora. Os moradores do bairro do São Jorge ficaram muito assustados. Muita gente ficou lá, foi lá ver o cadáver, mas olha como é que pode. Os moradores do São Jorge ficaram apavorados com mais essa morte, dessa vez na ponta de uma faca. Madrugada de hoje, era por volta de 2h40. Paulo Guerra, um homem foi barbaramente assassinado a tiros. Foi na bala, aconteceu na rua 44, lá no Complexo do Mutirão, no bairro do Novo Aleixo. O Complexo do Mutirão, que é composto pelo Mutirão, pelo Conjunto Amadeu Botelho e pelo Novo Aleixo. Quem mora no Novo Aleixo, quem mora no Conjuntinho lá no Amadeu Botelho, é morador do Mutirão. E o crime aconteceu na madrugada de hoje por volta de 2h44. A vítima foi Keno Faria dos Santos, de apenas 18 anos de idade. Ele foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. E após receber os bombons da morte, após receber os disparos, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Alô, Itamar, solta o passarinho da morte. Sobrevoou a cidade, 6 horas extra, e passou inclusive na madrugada no bairro do Novo Aleixo. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, abraço para os nossos ouvintes, hoje no aniversário da Difusora, agradecemos muito a audiência e principalmente de você, amigo morador do interior do estado, como na comunidade Apuaú. Alô, Apuaú! Alô, todos os moradores do Apuaú e também do Furo do Paracuúba. Hoje vai ter uma ação lá com os professores do município de Iranduba, professores ali da Redondeza do Paracuúba, ao comando aí da Secretaria de Educação, e a Ana Priscila é quem faz o lembrete que hoje a Secretaria vai estar lá no Furo do Paracuúba. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. E a segunda-feira teve muita bola rolando. Campeonato Brasileiro Série B, Figueirense 1, Sampaio Correia 2. Botafogo da Paraíba 0, Avaí 1. Série C, Botafogo 0, Clube do Remo também 0. Série D. Bragantino 4, Bragantino do Pará 4, Atlético Acreano 0. E no confronto direto entre Atlético Goianiense e Sport na luta contra a zona de rebaixamento, melhor para o clube goiano, que venceu por 1-0 ontem à noite, em jogo que terminou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para o Vasco, que foi jogado para a zona de rebaixamento. E os jogos de hoje? Às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam Chapecoense e Cruzeiro.
e ainda Brasil e CRB. E os jogos de hoje pela Libertadores da América? 18h15, hora Brasília, tem Atlético Paranaense e River Plate. Liga de Quitos, no mesmo horário, Liga de Quitos e Santos. E às 20h30, um pouquinho depois, às 20h30, também pelo horário de Brasília, tem Racing e Flamengo. 6h30 em Manaus, que tem tempo instável com chuvas, a temperatura de 24 graus. Últimas notícias. Bovespa sobe e renova máxima desde fevereiro. Carrefour recua mais que 5%. Nessa segunda-feira, a principal índice da Bolsa teve alta de 1,26% a 107.378 pontos. O dólar fechou em alta. A moeda norte-americana subiu 0,83%, cotada a R$5,04. A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira os saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta terça é para os trabalhadores nascidos em junho. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 3 e 4 de pagamento do benefício nos dias 14 de outubro e 11 de novembro. Também nesta terça, a Caixa paga a quarta parcela de R$300 para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, cujo número do mês termina em 6. Superávit da balança comercial soma 50 bilhões de dólares na parcial de 2020 e já supera total de 2019. Os números são do Ministério da Economia. Queda forte nas importações relacionada à atividade econômica fraca e a alta do dólar é a principal causa de melhora no saldo comercial. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta segunda-feira que se o partido Aliança pelo Brasil não sair, em março, ele vai buscar uma nova opção. Eleito presidente pelo PSL, Bolsonaro desfilhou-se do partido por divergências com a direção da sigla e começou um trabalho para ajudar na criação de sua própria legenda, o Aliança. O ministro Paulo Guedes da Economia afirmou na tarde de ontem que o governo não pretende prorrogar o auxílio emergencial concedido desde maio para desempregados e trabalhadores informais em razão da pandemia do coronavírus. Em evento virtual promovido por uma empresa de investimentos, o ministro disse que há pressão política pela prorrogação e que a área econômica está preparada para reagir se houver uma segunda onda da Covid-19. Mas para Guedes a doença cedeu e está descendo, razão pela qual o auxílio não seria mais necessário porque, segundo afirmou, a economia está voltando forte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prorrogou por mais 60 dias o inquérito da Polícia Federal sobre o senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco, líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. A Polícia Federal investiga se político recebeu propina de empreiteiros entre 2012 e 2014, quando era ministro da Integração Nacional. O deputado Coelho Filho também é citado. Pai e filho negam acusações. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, e o senador Fabiano Comparato, Rede do Espírito Santo, pediram ontem investigação no Tribunal de Contas da União sobre os testes de Covid-19 que estão sem uso e prestes a vencer. Segundo o jornal, o Brasil tem 6,8 milhões de testes prestes a vencer em depósito. Pai de Zezé de Camargo, Luciano Francisco José de Camargo, de 84 anos, morreu a noite passada após dias internado em hospital particular em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria da dupla na manhã de hoje. Por meio de nota, a assessoria dos sertanejos afirmou que o velório deve acontecer às 10 horas no Jardim das Palmeiras, em Goiânia, e o sepultamento às 17 horas. Brasil tem média móvel de 496 mortes por Covid a cada dia. 11 estados têm alta de óbitos. O país tem 169.541 óbitos e 6.088.004 diagnósticos pela Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aumentou a expectativa de vacinação dos brasileiros contra o coronavírus após o anúncio de eficácia divulgado pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Segundo a instituição, a previsão é vacinar 65 milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano que vem e outros 65 milhões no segundo semestre de 2021. Pesquisadores brasileiros divulgaram nesta segunda-feira uma nota técnica na qual, baseados em dados da pandemia do novo coronavírus no Brasil,
afirmam que o país vive o início de uma segunda onda. Além do diagnóstico, o grupo formado por cientistas de diferentes universidades públicas faz uma série de recomendações para diminuir o impacto do crescimento dos casos e mortes por Covid-19. Eles apontam ao menos 3 fatores para o aumento explosivo ou manutenção da grande circulação do vírus. Falta de testagem sistemática com rastreamento de casos. Falta de uma política central coordenada, clara e eficaz de enfrentamento da situação. Afrouxamento das medidas de isolamento sem evidências empíricas, sem uma análise cuidadosa por um painel de especialistas. A situação no Brasil se deteriorou fortemente nas últimas 2 semanas e o início de uma segunda onda de crescimento de casos já é evidente em quase todos os estados, de forma particularmente preocupante nas regiões mais populosas do país, afirmam os pesquisadores na nota técnica 22/11/2020, situação da pandemia de Covid no Brasil. Um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, afirma que o comércio internacional exerce um efeito prejudicial não apenas nas florestas, mas em todo o planeta. A agência citou centenas de incêndios florestais capturados por satélite, que estariam sendo iniciados por agricultores que tentam responder à demanda global por carne de vaca e soja. O relatório pede novas regras de comércio mais ecológicas. Segundo a pesquisa, a extração de recursos naturais pode provocar escassez de água, levar os animais à extinção e acelerar as mudanças climáticas. Em comunicado, a diretora executiva do PNUMA, Anker Anderson, disse que as consequências econômicas da Covid-19 são apenas uma amostra do que aconteceria se os sistemas naturais da Terra quebrassem. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira que vai nomear Avril Haines para ser diretora nacional da inteligência e Alejandro Mayorkas para chefiar o DHS, o Departamento de Segurança Interna em tradução livre, a primeira mulher e o primeiro latino-americano a ocuparem os respectivos cargos. A nomeação de Mayorkas é considerada simbólica porque ele, nascido em Cuba e naturalizado americano, ficará na chefia do departamento responsável pela imigração e pela patrulha de fronteiras. No caso de Haines, a principal atribuição dela será supervisionar os relatórios de inteligência enviados à Casa Branca em um cargo criado depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse pela primeira vez em sua conta no Twitter que recomenda que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo de Joe Biden. Nesta segunda-feira, em acordo com a publicação de Trump, a agência federal americana responsável pela transição disse em uma carta à equipe de Joe Biden, presidente eleito, que poderia iniciar formalmente a transição entre governos. Eu levo esta função a sério e, por causa das questões recentes envolvendo desafios legais e certificação de resultados eleitorais, estou enviando esta carta hoje para disponibilizar esses recursos e serviços a vocês, escreveu Emily Murphy, chefe da Administração de Serviços Gerais. Os franceses estarão com os olhos fixados na TV às 20 horas de hoje, hora de Paris, 16 horas em Brasília, para ouvir o pronunciamento em que o presidente Emmanuel Macron irá detalhar as etapas do relaxamento progressivo do lockdown instaurado em 30 de outubro. A epidemia está controlada. A França registrou 4.452 inações nas últimas 24 horas, o menor número de casos da Covid-19 desde 28 de setembro. A principal preocupação do governo é evitar uma terceira onda. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo. Vacina de Oxford pode chegar em janeiro. 4 imunizantes têm 90% de eficácia. Folha de São Paulo. A economia está voltando e o auxílio emergencial acaba no final do ano, diz Guedes. O Estado de São Paulo. Após assassinato de João Alberto, Carrefour anuncia fundo de 25 milhões de combate ao racismo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Federal sequestra 1 bilhão de traficantes e apreende 37 aeronaves. Valor econômico. Trump autoriza início do processo de transição de governo. Estado de Minas. Com Covid, Osmar Terra está na UTI e tem grave inflamação nos pulmões. Jornal do Comércio no Recife. Professores da rede pública de Pernambuco anunciam paralisação para esta quinta-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Funcionária de supermercado foi morta após denunciar assédio de falso PM, diz Polícia Civil. Porto Alegre, 0 hora. Oxford e AstraZeneca pediram autorização para uso emergencial da vacina contra a Covid no Brasil. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio.
Antecipação de salário injeta R$1,5 bilhão. Em tempo. Arthur intensifica a entrega de obras. A crítica. Candidatos partem para o tudo ou nada. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.